Hoje a live será sobre a recusa, um mecanismo psíquico extremamente importante, muito comum a gente observar nas histórias dos nossos pacientes. Então, convido você a ficar aqui para conversar junto comigo com a Vanessa Scheirin. Ela fez o mestrado e está também fazendo doutorado sobre esse tema, a recusa. E o mais interessante disso tudo é que ela vai nos ajudar aqui a pensar as diferenças e alguma similaridade entre recusa e outros termos, né, outros processos psíquicos que comumente são confundidos com a recusa, como o desmentido. Deixa eu abrir aqui, tem um livro dela, ó. Acabou de lançar Novas Dimensões da Recusa, justamente porque ela amplia o que ela explorou no primeiro livro sobre a recusa, e ela vai trazer aqui para a gente, né, a confusão que é feita em termos mesmo de teoria psicanalítica, sobre o conceito de recusa, à medida que ele é, às vezes, confundido com o desmentido, com a negação e tantos outros comportamentos. Então, estou esperando, a Vanessa já chegou, deixa eu enviar um convite para ela. Vanessa, é só você clicar em cima desse convite. Cadê você? Que eu não estou achando, peraí. Aqui tá, clicar em cima aí, e aí a gente já entra aqui em diálogo. Ah, tudo bom, bem-vinda. Obrigada, tudo bem, Ana Silvia? Tudo, é uma alegria enorme tê-la aqui, né? Gentilmente aí disponível para compartilhar conosco aqui o fruto de uma pesquisa extensa, não é de hoje que você está debruçada nesse tema, né, na recusa, e então realmente é muito legal recebê-la. Eu que agradeço, Ana, tanto porque gosto muito de conversar com você, trocar com você, quanto pelo seu interesse, né? E é um prazer poder também contar para as pessoas daquilo que me apaixona tanto. Eu estou só verificando uma coisinha, Ana, porque eu Uhum, estou mandando o fique à WhatsApp para vontade. pedir ajuda para entrar. Você está me ouvindo bem? Sim, tá, já estamos aqui ó, em 20 pessoas, já ávidos para te ouvir. Ai, fico feliz. Já, Vamos obrigada, pessoal, por estarem aqui também, em pleno domingo, assistindo a gente. Eu estou só, então, ajudando algumas pessoas a entrar. certo, certo. Quando você estiver pronta, nos fala e eu aproveito para perguntar quem está aqui conosco, que curiosidades você tem, quem tá assim, já tem intimidade com esse termo, ou para quem esse termo é novo, né? E boa tarde, Daniel. E aí a gente começa aqui meio que fazendo uma enquete, né? Quem já conhece a recusa ou quem está começando a ter contato com esse termo. E não é só um termo, né? É um processo psíquico, um fenômeno psíquico que a gente vai observar na clínica. Exatamente. Pronto, aqui já consegui resolver o WhatsApp, as pessoas conseguiram entrar. E estou vendo aqui também, entre os queridos, né, coautores desse novo livro, né, a Ariane, que eu estou vendo aqui, o Lucas, que já leu o primeiro livro inteiro, A Roberta, ó, um abraço, Roberta. ela também. Vi a Ana Tanis, que foi minha aluna. Deixa eu ver. A Então, gente consegue ver aqui, Ana, quem tá aqui? fala um pouco do primeiro livro e o segundo, acho que para começar, né? Qual que era o nome do primeiro livro, o que que ele aborda, o que que tem de novo nesse segundo livro. Muito bem. Então, pessoal, acho que a maioria já conhece, mas quem não conhece, eu trouxe os livrinhos aqui. Então, o primeiro livro é Dimensões da Recusa, que eu escrevi sozinha. Uhum. E esse segundo livro, ele é um livro que eu organizei entre vários colegas que escreveram junto comigo. Então, tem vários artigos que a gente escreveu em conjunto, o que foi, Uhum. né, bom, algo muito grato, né, porque o primeiro livro ele derivou da minha pesquisa, né, de mestrado, e esse segundo livro eu brinco que ele é um filho bastardo, porque ele não é nem meu mestrado nem meu doutorado,
mas ao mesmo tempo ele é fruto de um processo co-criativo, né? Porque os coautores são do meu grupo, né, de mestrado e doutorado, e é muito bacana ver eles também podendo usar, e eu brinco que eles, né, se tornaram recusólogos, porque Gostei. a própria Ariane, que teve a ideia do artigo que a gente escreveu em conjunto, então eu vejo que eles se Uhum. apropriaram bem do conceito. Então, fala para a gente aqui, para quem está começando, né? Porque a psicanálise é extremamente vasta e tem quem está entrando na área pode, de repente, ainda não ter se deparado com a recusa. Fala rápido, assim, brevemente, o que é a recusa. Sim, então, a recusa é um mecanismo de defesa que ela aparece ao longo de toda a obra do Freud, mas ela só virá um conceito mesmo no final, especialmente nos Uhum. últimos textos que ele escreveu antes de falecer. Então, Uhum. enquanto mecanismo de defesa, é o que nós vulgarmente chamamos na linguagem cotidiana de negação. Quando a gente diz fulano tem um câncer, mas está agindo como se nada tivesse acontecido. Então a gente fala fulano está em negação. Ou alguém que perdeu a mãe e está se comportando como se nada tivesse acontecido. A gente também diz, na linguagem popular, que fulano está em negação. Quando a Uhum. gente vai para o conceito psicanalítico, a gente tem outras opções de tradução do conceito original freudiano, que a obra de Freud foi escrita em alemão. Então, o conceito original é o termo Verleumdung, que é uma palavrinha muito difícil. E aí, no Brasil, foi traduzido já de diversas maneiras, então, muitas vezes aparece como negação. Mas a ideia do conceito é essa de fulano está agindo como se nada tivesse acontecido. Então, é um mecanismo de defesa em que a gente não entra em contato afetivamente com o fato. Por isso que o Freud vai explorar como se fosse um processo em que tem simultânea admissão e não admissão da realidade emocional, psíquica. Ela não é essencialmente uma recusa da realidade objetiva, como num delírio. Ela é sobre a nossa vida afetiva. Posso fazer uma Quando a gente... pergunta? Lógico, enquanto isso eu vou Já tomando minha... Já estou pensando aqui. Você falou que é uma negação sobre a vida afetiva. Imagino que os afetos, né, que surgem em decorrência de um acontecimento, um fato objetivo, não é isso? Então, na pandemia, por exemplo, a negação, a Covid não tem perigo nenhum, que bobagem, nós podemos sair, por que não? Vou para a festa hoje, ponto final. Isso é uma recusa da realidade, ou a recusa dos afetos, e aí se mistura com a recusa da realidade. Como é que é isso? Então, é uma ótima pergunta, Ana. No último capítulo do primeiro livro, eu e a Fernanda Faz exploramos Uhum. as diversas dimensões da recusa na pandemia. A gente Uhum. brincou, o título é Pandemia de Recusas. Por Uhum. quê? E a gente trabalhou bem essa questão, né, do negacionismo. Quando Uhum. uma pessoa ela usa esse mecanismo de defesa, é diante de situações traumáticas. Então, é o que a gente diz do impensável, intolerável, insuportável. É um mecanismo que ele vai amortecer o choque traumático. A pandemia, para quase a maioria das pessoas, ela foi um trauma, no sentido de que ela mudou toda a nossa forma de se relacionar com o nosso corpo, com os outros, profissionalmente, né? Uhum. Até o seu trabalho com as lives, ele surge desse contexto, né? Exato. Então, quando uma pessoa, por exemplo, diz, não é nada, não tem nada de mais acontecendo, eu vou numa festa, não vou pegar, não vai acontecer comigo, né? A pessoa, ela não está negando, na maioria das vezes, o fato de haver uma pandemia, mas sim um Uhum. impacto emocional, ou seja, eu posso Uhum. pegar Covid, mas não vou ficar assustado com isso, porque afinal de contas vai ser só uma gripezinha. Então, o que a pessoa Uhum. está afastando de si é a angústia de morte, de adoecimento, de perda. Então, a gente pode até ver que, às vezes, sim, tem uma dimensão que parece que é uma recusa da realidade objetiva, mas isso só Uhum. acontece porque é insuportável emocionalmente. Então, é a recusa Uhum. da realidade psíquica que está Uhum. fomentando isso. Então, mesmo nos delírios, que vai parecer que a pessoa está rompendo com a realidade,
no fundo, a razão do delírio é a dor psíquica que está motivando. Sim. Ficou claro? Sim, sim, muito interessante, não é? Então, esse novo livro, você fala, chama de Novas Dimensões da Recusa. Eu estou entendendo como uma extensão, uma ampliação do que foi abordado no primeiro, né? E aí eu até falei com você, né, no em off, sobre o conceito do desmentido do Ferenc. Eu falei, bom, mas qual é a relação? Que eu entendo que o desmentido é uma coisa e a recusa é outra. É isso mesmo, Vanessa? E aí você falou bastante, coisas bem interessantes, seria legal você poder dividir com todos nós aqui. Sim, é isso mesmo, Ana. Então, assim, no primeiro e no segundo livro, eu vou trabalhar bastante essa diferença. Que o primeiro livro eu me preocupei mais com aspectos metapsicológicos, porque teóricos, né, porque ele derivava do meu mestrado, e o objetivo era dizer, olha, a recusa não é um mecanismo de defesa exclusivo da perversão ou da psicose. Então, por isso, dimensões. E nesse segundo, eu fui trabalhar aspectos mais clínicos. Então, o desmentido, né, ele é um conceito ferenziano. O termo em alemão é o mesmo, é Verleumdung, mas são conceitos diferentes. Ele se trata, por exemplo, de situações de abuso sexual, né? É isso que o Ferenc foca, abuso sexual de uma criança, onde um adulto, quando escuta o relato da criança sobre o que aconteceu com ela, desmente. Ele diz: não foi isso que aconteceu, você inventou, né? Não foi bem assim, você que interpretou dessa forma. São formas de desacreditar a versão do outro sobre a realidade, a interpretação dos fatos. Então, o que o Ferenczi vai trabalhar é o efeito na vítima de violência. O desmentido, ele é intersubjetivo, é de uma pessoa para outra, e ele é um ato de violência, ele não é uma defesa. Acontece que o Ferenczi vai dizer que o efeito na vítima é que ela vai começar a duvidar das suas próprias percepções sobre o que aconteceu. E aí eu identifico a formação de uma recusa patológica, porque uma das dimensões da recusa, um dos efeitos, é essa dúvida sobre a realidade psíquica, como se eu ficasse dividido entre duas versões, né, do que eu estou vivendo. Então, é esse vacilar do senso de realidade, do que eu mesma sinto, do que eu interpretei, que vai ser uma dimensão patológica da recusa, efeito do desmentido. Porém, explorando mais no segundo livro o tema do desmentido entre mulheres, que é um fenômeno muito comum no que diz respeito à cultura do estupro, quando uma mulher também acusa a outra de ter sido abusada porque se comportou de tal ou qual forma. Então, não são só Aquela, nós. aquela história do porque estava de mini saia, então, né, não pode reclamar, porque não ficou em casa, porque que sai mostrando o corpo, esse tipo de comentário violento mesmo. Exatamente. E quando eu fui me debruçar sobre esse fenômeno, eu fiquei pensando, poxa, mas por que uma mulher seria violenta com a outra, né, dessa forma? E aí o que eu fui me dando conta é que a pessoa que atua o desmentido, essa mulher que faz o desmentido com a outra, frequentemente ela também viveu uma situação de abuso e não interpretou como se fosse um abuso, seja por condições culturais, então um aspecto é quando a gente diz, a natureza dos homens é assim, né? Os homens são como lobos e a gente tem que tomar cuidado para não se colocar na boca do lobo. Então, isso é um ditado, é algo cultural, familiar, que pode ser transmitido. Então, a pessoa que desmente pode ter sido vítima, mas ter recusado a própria experiência traumática. Seja porque foi um choque muito grande, então a pessoa, né, fala, não, mas não é possível que aconteceu isso, que meu pai possa ter feito isso comigo, meu tio, né? Com as crianças isso é muito comum, porque é insuportável essa conclusão emocional. Então, elas mesmas recusam, num primeiro momento, porque é o trauma delas. E aí, quando elas escutam uma outra mulher, muitas vezes elas também
não vão conseguir acolher e identificar. E aí elas acabam, sem querer, também desmentindo. Ficou mais claro, assim, Ana, a diferença? Sim, sim, sim. Interessante, né? Então você traz dimensões aí. Você falou bastante da patologia nessa última observação. E então, como é a recusa fora do contexto patológico? Ah, então. A gente tem várias dimensões não patológicas da recusa. Uhum. Uma delas é o que diz respeito ao nosso narcisismo, né, que é um tema que eu trabalhei nos 2 livros e que tem a ver com essa nossa ilusão de completude, né? A gente quer se sentir onipotente, sobretudo na cultura contemporânea, invencível, invulnerável. Então, às vezes pode levar a uma dimensão patológica, mas às vezes a gente também precisa recusar a possibilidade dos nossos sonhos darem errado. Então, por exemplo, eu só vou poder investir em construir uma casa se eu afastar dos meus pensamentos a possibilidade de dar errado em vários aspectos. Eu só posso me Uhum. relacionar com alguém se, em parte, eu fechar os olhos para o fato de que, na verdade, a gente não controla o desejo de ninguém, né? Então, não há Uhum. promessa de amor eterno incondicional, né? Isso Sim. é uma ilusão nossa, mas a gente precisa de um grau de recusa para fazer isso. E tem também recusas não patológicas, no sentido de que elas não são elas mesmas adoecedoras, se elas puderem ser dissolvidas depois. Então, voltando à situação traumática, o Ferenczi fala, por exemplo, de um estado de transe que a vítima vive no momento do choque, onde ela Uhum. diz, parece que não foi comigo, etc. Essas são formas de recusa que, naquele momento, são importantes, porque é Sim. uma forma de se anestesiar para aguentar. Às Uhum. vezes, a vítima tem que segurar o que ela sente, porque ela acredita que, se ela protestar, ela vai piorar a situação de violência. Então, por exemplo, quando a gente está numa situação de assalto, a gente não reage porque a gente tem medo que o assaltante vai ficar mais nervoso e a coisa piorar. Nesse Uhum. momento, nosso medo, ódio, etc., eles têm que ficar silenciados. Senão a gente não vai conseguir ter esse sangue frio. Então é isso, muitas vezes a recusa está ligada a situações onde tem que ter sangue frio. E se a gente puder depois flexibilizar a defesa, ser escutado pelo outro, a recusa pode ser desfeita. E aí eu vou poder entrar em contato de fato com o emocional numa situação mais segura. E aí me remete nessa sua colocação ao próprio conceito que o Freud traz, né, da negação da castração feminina, né? Lá da criancinha na fase fálica, ao perceber que tem uma diferença anatômica entre os sexos, ao contrário do que ela imaginava até então, o que é uma baita ferida narcísica, né? Eu tinha certeza que as coisas funcionavam de tal jeito e agora estou percebendo que não. Então, num primeiro momento, todos recusam. Alguns voltam e reconhecem, e outros continuam recusando. É aí onde ele vai falar da psicose, enfim, de tantas outras questões, né? Quer dizer, a importância desse conceito, desse fenômeno, ela é estrutural na formação do psiquismo, não? Exatamente. Mesmo nos primórdios da vida psíquica, tem um autor que se chama Alan Bass, que ele vai propor uma recusa desde o início da vida, desde as pequenas situações traumáticas que o bebê vive, inevitavelmente, né? Quando a mãe se afasta, enfim, né? É como se ele vivesse situações de perda, de separação, etc., né? O bebê vive isso. Uhum. Mas se a mãe oferece uma continuidade, isso não precisa ser traumático, mas fica num registro psíquico que vai gradualmente sendo processado. Agora, o que é Sim. interessante do que você traz, Ana, bem no centro do complexo de Édipo, né, é que o Uhum. Jean-Claude Hurd, que é um outro autor francês, Uhum. pós-lacaniano, ele diz que o importante nessa descoberta não é o que se descobriu, não é genital diferente do outro, mas o próprio fato de fazer uma descoberta.
E quando você traz essa questão, poxa, achei que eu sabia de tudo e não sei, achei que eu tinha controle e não Uhum. tenho, isso também é uma faceta que aparece na pandemia, onde, por exemplo, a gente pode pensar que as vacinas sempre tiveram efeitos colaterais. Os Uhum. remédios que a gente sempre tomou sempre têm efeitos colaterais descritos na bula. Só que quando a gente se viu diante da pandemia, a gente ficou naquele choque de, poxa, nem os médicos sabem o que está acontecendo. E Uhum. aí, esse aspecto dos efeitos colaterais e dos riscos começou a assustar muito mais a gente do que antes, Uhum. porque ficou muito evidente. Nós não sabíamos, nós não tínhamos como prever. Fomos pegos de surpresa, estamos ameaçados no nosso narcisismo no máximo, né? Não só no não Sim. saber, como na ameaça de morte. E aí, por isso também, muitas vezes, o negacionismo se infiltra aí. Uhum. Não E vou aí, tomar. em muitos casos, tomando uma dimensão extrema, né? De uma exposição absoluta à possibilidade de risco, né? Como se desafiasse mesmo. Talvez quanto mais eu desafio, mais eu tento me convencer que eu não corro risco. Só que é o contrário, né? De fato, a pessoa se expõe ao risco. Exatamente. Então, tudo isso é para ela poder acreditar temporariamente que ela é invencível. Uhum. Justamente no momento em que todos nós nos sentimos tão pequeninos. Sim. Eu estava falando aí, eu associei com as entrevistas que eu fiz para o doutorado com os refugiados sírios, né? E como cada um foi percebendo que o país estava em guerra num momento diferente, né? Algumas pessoas, o país já estava há anos em guerra, mas ela falava, não, é um conflito em tal lugar, outro em outro, uma coisa isolada. Até que algo maior aconteceu, em cada história diferente, e aí eles percebem que, de fato, a Síria estava em guerra, né? E a guerra acontecendo já há bastante tempo. Então, veja aí a questão da recusa. Né? Exatamente, porque eu não vivi isso, eu não sei como cada um viveu, né, do jeito Hum. dele, essa situação, né, de fugir. Mas imaginar que o perigo é real, que você tem que fugir, que você tem que largar tudo, é também aí da ordem do impensável, né? É inacreditável. Uhum. Então a gente consegue entender que no fundo a Uhum. recusa ela acontece porque é uma situação que a gente não tem condições de encarar num primeiro momento. Uhum. Então eu E a acho que sua recusa, associação faz muito sentido. né? A recusa aí como se fosse uma espécie de proteção ou de tentativa de se proteger do desamparo, né? Porque imagina, eu vou deixar minha casa, vou deixar meus pais, vou deixar toda uma vida e vou para algum lugar, não sei como, nem qual lugar, né? Nas condições mais adversas possíveis. E mesmo recomeçando, tendo perdido muita coisa, até as profissões, né, Ana? A gente vê como muitos Sim. refugiados nos países de origem tinham profissões, lugares de Uhum. prestígio, carreiras bem construídas. E aí chegam aqui e você não tem essa equivalência, né? Eles têm que procurar outras formas de ganhar o pão de cada dia e tem um luto enorme. Então, Exato. você vê, aí, num certo sentido, a recusa no início, ela pode ser patológica depois, mas no início ela Uhum. está protegendo uma situação de Sim, violência e dando sim, tempo, talvez, para devagar a ficha ir caindo e aí a pessoa poder tomar providência. exato. Estou olhando aqui, né, o prefácio do seu livro foi a Maria Elisa de Ulloa Sintra, nossa querida professora, né, que escreveu. E entre tantos capítulos interessantes, um que inclusive foi escrito por você me chamou a atenção aqui, nós já estamos falando um pouco sobre isso, mas o subtítulo que você usa, Trauma e Recusa, os cativeiros psíquicos. Fala um pouquinho dessa ideia. Então, esse é um tema que a gente vai também retomar na conversa do dia do lançamento presencial do livro, né? Porque esse tema do cativeiro psíquico
foi um termo que, na verdade, surgiu no contexto, vou voltar um pouquinho aí atrás, Sim. no contexto de um trabalho que eu apresentei junto com a Celina no Cine Psique, falando sobre um filme, O Quarto de Jack. E conversando sobre a situação, a Celina veio com a ideia, né, meio uma cocriação nossa dessa palavra do cativeiro psíquico, de que naquele filme são duas pessoas em situação de um cativeiro real, sequestradas, mãe e filho, enfim. Mas o que chama a nossa atenção é, depois de uma situação traumática como essa, como se libertar psiquicamente desse cativeiro? Porque muitas vezes as marcas do trauma aprisionam o psiquismo. E aí vem o Ferenczi novamente ajudar a gente a pensar no fenômeno da identificação com o agressor. E aí os efeitos do trauma no superego, no sentimento de culpa, né, o que também é algo que a gente pode ver na relação de violência sexual, de novo, né? Foi culpa minha, etc. O quanto o sentimento de culpa de uma vítima de violência aprisiona o psiquismo dela. Tanto por várias dimensões, é lógico, né? Assim, então, uma vítima de violência pode ficar presa porque ela não tem mais esperança no vínculo com os outros, por exemplo. Eu não deveria ter confiado. Então, pacientes severamente traumatizados, crianças que eu atendi por muito tempo, com vários traumas cumulativos. É de se esperar que a esperança, foi bonito, né? Mas é compreensível que a esperança mingue. E aí entra o tema da recusa da utopia, que é um termo que o nosso querido professor Luiz Cláudio Figueiredo, né, explora. Mas essa é uma dimensão da recusa que aprisiona. Então o sujeito fica fechado para novos vínculos. Então outra dimensão é o sentimento de culpa. Outro ainda é os restos traumáticos que voltam ainda no psiquismo. Então, saindo do cativeiro, saindo de uma situação traumática, o nosso psiquismo ainda está marcado por sons, por cenas, por sensações. Então, aquele flashback que a vítima de violência vai ainda ter, como se ela ainda estivesse lá. E é bastante difícil lidar com essas invasões. Então, por isso que a gente pensou nesse cativeiro que aprisiona a gente intrapsiquicamente. Você sabe, isso me fez lembrar um dos entrevistados que quando eu fiz alguma pergunta sobre a guerra e ele me responde assim: guerra? De que guerra você está falando? A guerra dentro de mim ou a guerra que aconteceu na Síria? Né? Exatamente. Exatamente. Porque é essa figura, né, de que com o processo de luto a gente tem que se tirar do cativeiro, se tirar da situação de guerra, se tirar de uma situação de submissão. E isso não é fácil. Sim, não é fácil, né? Por isso mesmo, já começa difícil, tendo uma experiência maior do que a nossa capacidade de compreensão, de elaborar, de nomear, né? A gente está falando de algo extremo, você concorda ou não? Concordo exatamente por isso, né? Que aí é uma ficha que vai cair devagarzinho. E quando ela cai, é isso. Como é que eu processo essa guerra, né? E internamente. Aliás, né, não precisa ser só em situações de guerra explicitamente, né? A gente tem dinâmicas familiares que são também muito complexas. Então a gente vê adultos que, bom, ainda carregam o conflito familiar dentro deles, muitas vezes de forma silenciosa. Então um dos filmes que a gente trabalhou no novo livro foi o filme que chama É Apenas o Fim do Mundo. É um filme francês. Eu não Ah, vou não dar assisti, vou buscar. É muito bom. Eu não vou dar spoiler, mas ele é sobre aqueles encontros de domingo dentro da família, né? Aqueles reencontros em almoços que muitas vezes são intragáveis, onde tem um mal-estar, onde todo mundo briga, onde tem uma dinâmica muito complicada. E um dos personagens, justamente, ficou afastado da família por mais de 20 anos. E aí ele retorna
20 anos, 12 anos, não me lembro, desculpa, gente, se eu estiver falando errado. Mas aí ele retoma o contato com essa família só depois. E a gente vê que ele, dentro ou fora da família, está totalmente tomado ainda por toda essa conflitiva do lugar dele no mundo. Então, por isso que a Uhum. gente vê muitas vezes pacientes que rompem com a família, mas ainda estão totalmente atravessados por isso. E aí Uhum. também a gente pode pensar no cativeiro psíquico, num estado de guerra, como a Celina também explora na pesquisa de doutorado dela. Ela fala de Uhum. estados de guerra, estados de esperança. Uhum. Então, uma das coisas que eu enfatizo muito, Ana, quando eu trabalho o tema da recusa, é que a gente Uhum. tem uma ilusão de que se a gente pudesse recusar tudo, não sentir nada, né? Se a gente pudesse ser ingênuo, a gente não sofreria. Mas não Uhum. é verdade, porque a recusa, ela afasta temporariamente, mas tudo fica marca. Só que ficam Uhum. marcas como fantasmas, não como coisas que eu consigo conversar e processar. Então, Uhum. não temos essa ilusão, Uhum. né, que Sim. alguém pode viver a vida sem sofrimento. E que é uma coisa Sim. que muitas vezes a gente também ironiza a respeito da perversão, né? O desejo do neurótico, como diz o Freud, né? É Uhum. não sentir culpa como o perverso não sente. Mas também é uma ilusão. Primeiro porque perverso tem aí suas próprias angústias, né, para lidar. E aí esse nosso desejo neurótico de não sofrer. Mas não tem não sofrer. Não tem para ninguém. Sim, sim. Como diz o Freud, né, a realidade é soberana. Ela se impõe, ela, quer dizer, os mecanismos de defesa funcionam por um tempo, né? Funcionam melhor ou de forma mais precária por um tempo, mas a realidade fica. Às vezes eu falo nas aulas de graduação, quando as pessoas às vezes faz aquela coisa, mas análise faz sofrer. A questão é que toda história, né, ela é constituída também por traumas, por lutos e etc., que ficam lá. Só que fora de um processo de análise, muitas pessoas não conseguem relacionar que os seus sofrimentos foram ali determinados por essas questões que estão lá reprimidas e etc. Então, você sofre desconhecendo a causa. E na análise, a gente vai poder ligar as pontas, né? Entender que o meu sofrimento é decorrente, tal, tal, e o que, que eu posso fazer com isso? Então, não é o processo psicanalítico que faz você sofrer. É um sofrimento que já está aí em algum lugar, mas é claro que você vai sofrer em alguns momentos da análise, mas com uma possibilidade de dar um outro destino a isso que te trazia sofrimento de qualquer forma. Exatamente. É que a gente tem uma diferenciação em alguns autores da psicanálise, né, que eles falam, eles contrapõem sofrer, estou tentando lembrar qual é o outro termo, mas eles usam a palavra sofrer como se finalmente a pessoa pudesse prantear, sentir, entrar em Uhum, contato com aquilo. Então, é essa uhum, sensação de que a análise dói. De fato, uhum, dói, porque você vai uhum, ter que limpar uma ferida sim, infeccionada, né? E isso dói. Às vezes, até a medicação psiquiátrica, ela entra como uma parceria no processo de uhum, análise para que doa um pouquinho menos nas situações onde o paciente está extremamente, né, num quadro muito desorganizado, de muito sofrimento, né, nos estados insuportáveis. Então, às uhum, vezes, para desinfeccionar, a gente precisa pôr um pouquinho de anestésico para aguentar. Mas não tem como, né, a gente evitar. E como você diz, né, Ana, as feridas se formaram lá atrás. A questão é poder cuidá-las e evitar novas feridas, porque se eu uhum, recuso as experiências que eu vivi, eu não aprendo emocionalmente com elas. E aí eu me torno cada vez mais, é, cada vez mais vulnerável a não conseguir me proteger, não conseguir elaborar outras situações traumáticas na vida. Então, uhum, esse interjogo entre processos de defesa e o contato com a realidade psíquica,
ele é muito Uhum. delicado e eu acho que uma das contribuições clínicas fundamentais do processo, né, de estudar a recusa é entender que ninguém vai melhorar se você jogar a verdade na cara. Ou Uhum. seja, muitas vezes a gente tem ilusões, né? A Uhum. gente vê alguém em negação, recusando, né? E a gente tem uma ilusão de que, bom, deixa eu confrontar a pessoa com a realidade, a ficha Uhum. vai cair e vai ser melhor para ela. Não é Uhum. assim. A pessoa vai se sentir violentada, a pessoa pode não entrar em contato ainda assim com o que está sendo dito, porque é um processo interno de processar a experiência, de deixar a ficha cair. Então, Uhum. muitos analistas, sem querer, acabam sendo violentos. Muitas Sim. pessoas, sem querer, com amigos, etc., acabam sendo violentos, achando que sabem de uma verdade que o outro não sabe. Mas não é assim que se trabalha com a recusa. Tanto Uhum. porque não é uma recusa da realidade factual, quanto porque se a pessoa está usando esse mecanismo de defesa, é porque ela não tem condições de processar. Então, clinicamente, o que a gente faz é tatear a angústia, é tentar dar mais palavra. Essa clínica da clivagem, da cisão, né, que a gente vai processando, onde a pessoa possa drenar devagarzinho a dor, devagarzinho entrar em contato. E aí tem o fenômeno que o Freud traz da reação terapêutica negativa, né, que é Uhum. quando o paciente melhora e piora. Melhora porque parece que o processo andou, entrou em Uhum. contato com a realidade psíquica, com o conflito, mas piora em termos de sintoma porque está muito difícil. Então, por isso, na clínica da recusa, a gente tem que ter muita delicadeza, né, para não piorar, para não ser violento e porque também não funciona. Não é Uhum. assim que a gente ajuda uma pessoa a encarar as dores. É Uhum. cuidando, é sendo cúmplice, né? Uhum. Sendo cúmplice no sentido de acolher, né? Respeitar. Uhum. Não sei se ficou clara essa ideia, né? Mas é um pouco isso, de Muito que interessante. porque o desmentido muitas vezes é isso. Então, no segundo livro, eu estou muito preocupada com o sentimento de culpa da vítima de violência. E Uhum. muitos analistas muito bem intencionados, né? Eu mesma já fiz isso, de querer dizer para a vítima, olha, não foi culpa sua, né, o que aconteceu. E aí, um belo dia, uma pacientinha minha, uma criança, me disse, Vanessa, eu estou vendo uma coisa muito difícil, porque eu sei que você gosta muito de mim e você não quer que eu me sinta culpada pelo que aconteceu. Mas eu me sinto. E eu não posso falar disso com você, que é a pessoa que eu mais confio na minha vida. E aí ela me mostrou o risco de, querendo cuidar dela, querendo aliviar o sentimento de culpa, Uhum. ter feito um desmentido. Ah, Então aí vem toda essa inquietação de onde está a recusa, por que está a recusa e como que se trabalha o sentimento de culpa. Não é dizendo isso não é verdade, porque é verdade uhum. para o paciente. Uhum. Muito interessante, né? Quer dizer, como você disse, tem que ter realmente ali como é que eu vou falar, quase que um termômetro, né? Para ir vendo essas pequenas nuances nos sentimentos do paciente. É delicado. Porque para ela foi como uma quebra de confiança com a pessoa E que que ela bom mais que ela pode falar, né? Pode confiar no trabalho de vocês, né? Porque a ela só gente. falou porque ela confia, senão. Exatamente, porque a gente já tinha um percurso de 7 anos de análise, e Uhum. ela é uma paciente que eu diria que é uma bebê sábia, como diz o Ferenc, né? Ela teve que Uhum. amadurecer muito rápido, então ela tinha, né, vários insights muito poderosos e, de fato, a gente trabalhou muito a relação de confiança para que ela Uhum. pudesse dizer. Uhum. Mas ainda é um inquietante desafio para a gente, né, na clínica.
Eu queria só lembrar o pessoal que está aqui conosco que eles podem fazer perguntas, ou algum outro comentário aqui. Eu estou aqui bastante atenta, sabe? Um olho no peixe, outro no gato, dando atenção à Vanessa, mas também olhando aqui os comentários de vocês, né? Então, se tiver alguma pergunta, alguma questão que nos ajude a pensar, que nós agradecemos, né, Vanessa? Exatamente. Eu vi aqui também algumas pessoas trazendo a frase do Bion, né, de que verdade sem amor é crueldade. E é bem essa toada mesmo. Né? Primeiro porque verdade é relativa, né? O que é verdade para cada um. Mas é essa ideia, né, de poder construir uma verdade na clínica, né? Uma verdade ficcional conosco, com o paciente, onde possa ter espaço para que as coisas não sejam concretas, para que as coisas não sejam preto no branco, para que uma experiência possa ser interpretada de um jeito hoje, reinterpretada de outra forma, e que mesmo as nossas intervenções, interpretações mais duras, mais difíceis, porque a gente tem que acessar esse material, né? Tem que ser feitas com muita delicadeza, com muito tato, né? Às vezes até preparando o paciente, às vezes pelo menos esse é o manejo clínico que eu faço em algumas circunstâncias, preparando o paciente para receber o que eu estou dizendo. Então, às vezes eu falo, olha, eu acho que eu vou dizer uma coisa que pode ser muito forte, e você pode discordar, né? Mas eu acho que pode te ajudar a pensar. E aí eu digo o que eu venho a dizer. Porque é uma forma do paciente preparar esses recursos psíquicos. Espera, Sim. talvez venha um choque aí. Sim. Talvez venha um choque. Deixa eu ver como eu vou elaborar. E, sobretudo, essa liberdade de discordar do analista, que é uma marca ferenciana também, né, a respeito dessa preocupação do Ferenczi, né, com os pacientes traumatizados que têm receio de discordar do analista, de brigar com o analista, né? As crianças têm muito esse medo de brigar com o analista. E quando a gente autoriza, né, às vezes a gente precisa autorizar, você pode discordar de mim. Então isso vai permitir com que aquele jogo que eu falei das duas realidades que parecem opostas, né, possa ter uma conversa entre elas, né? Então pode ser que seja assim, pode ser que seja assado, e esse campo clínico, né, essa é a ética psicanalítica, né? É a da realidade psíquica. Sim. Sim. Bom, fala um pouquinho do lançamento do livro. Conto. Então, o lançamento vai ser dia 7 de novembro, às 7 horas, na Livraria da Vila, da Fradique Coutinho. A gente vai poder conversar com calma também sobre todas essas ideias, que eu sei que são, né, um tanto novas, porque o tema da recusa é muito pouco explorado na psicanálise. E na ocasião, a gente vai poder ter os comentários do Elias Malê da Rocha Barros e da Elisa Sintra, que acompanha toda essa minha pesquisa. E aí a gente vai poder explorar essas nuances, pensar e ampliar mais um pouco as dimensões da recusa, formular novas questões. Então, todos vocês estão convidados. É uma sexta-feira, é isso? Sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite. Então, esse livro, ele é mais um convite para todos vocês se formarem como recusólogos, né? E poderem também ampliar a escuta clínica de vocês e trazer novas dimensões da recusa ainda não exploradas. Eu super recomendo, né, a leitura do livro. Estou lendo ele agora, não cheguei até o final, mas já está bem adiantado e estou assim, gostando muito. Acrescenta muitas questões, nos faz pensar, pensar a clínica, inclusive. Então, aproveito para parabenizar você e os outros, né, autores, os coautores aqui. Tem bastante gente conhecida, os filhos da PUC, né? Exatamente.
Olha, Elisa, um abraço, Elisa. Tá falando que é muito bom te acompanhar, Vanessa. A Elisa é excepcional. É com ela que a gente pode explorar e ir muito mais além, né? O Sim. meu processo de mestrado foi com a Elisa. E agora o doutorado também. E a gente continua pesquisando essas nuances e esses desafios. O doutorado também é sobre essa temática. Ele é e não é. No Hum, doutorado, eu vou aprofundar sobre esse sentimento de culpa da vítima de violência. que Então, no interessante. doutorado, eu acho interessante, né? Muito interessante e atual, né? Exatamente. Aliás, Porque, tudo é atual porque o inconsciente nada lá prescreve, né? Fica tudo exato. lá, o recalcado é muito vivo. Por isso, Ana, que eu fiquei tão mobilizada a estudar esse tema. Porque, por muitos anos, o conceito de recusa ficou é, menosprezado, eu diria. Né? Porque a obra do Freud, o que ganha mais destaque é o modelo clínico do recalque. Na segunda tópica, isso vai mudando. Mas os psicanalistas focaram muito mais, num primeiro momento, né, numa lógica de escuta do conflito e do sintoma. Quando a gente pensa na recusa, a gente está pensando em mecanismos de defesa onde o conflito não se sustenta. É justamente para se defender do conflito que vem a recusa. E eu, na minha graduação, escutei algo que eu ainda escuto dos alunos da graduação da PUC, quando eu vou dar uma aula na monitoria de psicanálise, por exemplo, né? Que é assim, Aham. a gente não estuda a recusa, porque muitos professores dizem que como está ligado à perversão, e o perverso não procura análise, então não é um campo que seja tão relevante, né? Como assim? Eles precisam conhecer o Flávio de Carvalho, que tem um trabalho belíssimo na clínica da perversão, que inclusive tem uma entrevista que eu fiz com ele lá no meu YouTube. Está lá para quem quiser ver. É um trabalho maravilhoso. O Flávio, inclusive, participou do lançamento do primeiro livro, trazendo comentários. Uhum. E é isso que é muito instigante, né, Ana? Não só essa a gente não está explorando um mecanismo de defesa que fala de um modelo de funcionamento psíquico de todos nós. Né? E se Uhum. é uma defesa, se é um outro funcionamento, a gente Uhum. tem que entender o que acontece, né? Na Uhum. dinâmica psíquica. Tem algo sendo inaugurado aí. Uhum. E eu acho que nos dias de hoje, a gente achar que a perversão não vem para o consultório é também muito ingênuo. É que a gente acha que perverso, a gente faz uma equivalência entre a palavra perversão e perverso no sentido de uma pessoa má. E Uhum. perversão não tem nada a ver com isso. Né? Perversão é também uma forma de organização psíquica e não é necessariamente aquele psicopata que a gente acha que vai ser. Então, muitas Uhum. vezes, a perversão ela está em funcionamentos familiares, em dinâmicas, em situações que se manifestam não só a nível de um indivíduo que se comporta dessa forma, sempre burlando a lei, sempre Uhum. tentando escapar da castração, né? Porque o perverso ele tem essa alegação: eu sou invencível, eu sei mais do que os outros, né? Comigo ninguém pode. Muitas vezes os perversos são golpistas, sim. A gente Uhum. viu uma proliferação de seriados, né, de golpistas, né? O golpista do Tinder, por exemplo. Uhum. E se isso está aparecendo na cultura dessa forma, né, nos filmes, é porque tem algo também na cultura no sentido da forma como a gente está se relacionando. Nada disso é ficção. Os golpistas e essa dinâmica de eu estou além, né, eu sou invulnerável, é algo do nosso contemporâneo. Né? Então, me parece que é muito relevante voltar ao tema da recusa, hoje, sobretudo. Sim.
Sim, sem dúvida, muito, muito importante, porque ele está presente, né, nos relatos dos nossos pacientes, nos comportamentos, eles evidenciam, né, esse tipo de funcionamento. E se a gente não se debruça sobre isso, não vai poder acolher essas questões, ajudá-los, ou tentar ajudar, né? Eu estou me lembrando de mais uma situação, Ana, Pode ser. do filme É Apenas o Fim do Mundo. Uhum, É um aspecto que a gente enfatizou, que o Elias também comentou, assim, trazendo a uhum, relevância disso, que é de dinâmicas familiares, onde você é muito bem-vindo, desde que você deixe sua singularidade de fora. Ora, isso é um convite perverso, né? Porque sim, é uma dupla afirmação. Você é muito bem-vindo, desde que você não seja você mesmo, né? você paga com a alma, né? Então, não é bem-vindo, Uhum, né? É uma ilusão que se cria de que está tudo ok, não há violência, não há conflito, né? Não temos uma dinâmica familiar complicada. E muitas vezes a gente identifica isso no consultório, né? Vários pacientes uhum, que não se sentem pertencendo à família, mas tentam ainda frequentar de alguma forma, né? Isso não necessariamente patológico, né? A tentativa, é o sintoma que todos nós fazemos, né? uhum. Na relação com os outros, mas é algo que muitos pacientes sofrem muito ainda, porque é uma forma de silenciamento de si mesmos. E é uma E coisa silenciosa, né? É silencioso, uma violência silenciosa. E quando se afastam, né, aí às vezes vem assim uma série de pessoas da família ou não, também criticar, né, essa pessoa, condenar, e pode ser uma proteção em alguns casos, se afastar da família, né? E para a família pode ser também aí um aspecto de recusa, no sentido de que, às vezes, para a família, pais, para irmãos, enfim, Uhum, grupos, às vezes, não são nem familiares, grupos sociais, né? Quando uma pessoa uhum, começa a se diferenciar, é difícil para eles também, né, para o grupo, fazer o luto, né, da ilusão de que éramos todos muito unidos e muito parecidos. Então uhum, é difícil para os pais admitir que os filhos não são aquilo que eles queriam que fosse. uhum, Não são o sonho que eles imaginaram. uhum, Eles são diferentes, né? E, como uhum, foi comentado aqui pela Roberta, realmente é muito difícil aceitar a diferença, sobretudo quando é tão radical, né? Então, às vezes, o que a gente vê em algumas famílias é tentar fingir que não tem essa diferença, porque dói. uhum, Dói não. Então, também, uhum. quando eu falo assim da recusa, do desmentido, eu também tenho empatia pelas famílias, né? Pelo autor do desmentido. A gente Uhum. recusa porque dói demais. Claro. Afinal, né, tudo é costurado, me parece, pela questão do desamparo, né? A relação do desamparo. Exatamente, exatamente. É, E o desamparo vem de várias formas, né? Ele vem, às vezes, de uma fala de um político, né? Então, uma das coisas que a gente explorou, eu e a Fernanda, sobre a pandemia de recusas, Uhum, né? É quando um político abandona o país e diz que o sofrimento da população não é nada, né? Eu não sou uhum, coveiro, e daí? Vai morrer uhum. mesmo? O que vocês querem que eu faça? Isso é um desamparo da esfera pública, né? Sim, sim, É sem um dúvida, desmentido. sem dúvida. Tem uma certa relação, algo relativamente semelhante que eu coloco no meu doutorado, quando eu falo que, porque a guerra civil da Síria, né, como o nome diz, civil é o governo contra o povo. Não era a Síria e um outro país, era uma guerra interna. Eu falo que o ambiente falhou, né?
que o governo é para garantir o exercício da cidadania, a segurança, a proteção à população. E ele se tornou aquele que matava, aquele que destruiu o país e todo o seu funcionamento, né? Então, nesse sentido, esse ambiente falhou brutalmente com a população. E tem um aspecto, Ana, que às vezes a gente precisa também pensar, é, que é que eu aprendi muito estudando a perversão mesmo, né? Uhum, É que quando falha função paterna e função materna, quando falha a transmissão da lei, uhum, abre-se o convite para a perversão. Então, quando temos, por exemplo, políticas que acabam com a singularidade do cidadão, que não protegem o cidadão, elas acabam abrindo brechas para a perversão. E aí eu não estou dizendo que a perversão é legítima, né? uhum, Mas a perversão, ela, para quem não conhece muito do assunto, a perversão é uma forma de organização psíquica, né? Em que o sujeito uhum, está sempre tentando driblar a castração. A castração no sentido da incompletude. Né? E o que acontece é que a gente vai entendendo pelas estruturas da perversão, pelo funcionamento familiar dos uhum, perversos, pela relação desse sujeito com o tecido social, é que muitas vezes ele joga burlando para não ficar de fora. Porque para ele a realidade psíquica, a forma como o desejo, os relacionamentos se dão é insuportável. Então ele só consegue se relacionar burlando, porque também não quer ficar de fora, senão é o desamparo. Né? uhum, sim, Então, a gente pensa aí na ideia do complexo de Édipo, né? A gente pensa que a função do pai é separar a mãe da criança, né? É interditar o incesto. E conforme a gente vai estudando a perversão, e eu acho que o Winnicott é um autor que, quando fala do transicional, ele colabora muito, e a uhum, gente pensar que não é a separação só que está falhando na perversão, é a uhum, conjugação, é a união. uhum, Né? uhum, Porque o pai, ele não é só um interditor, ele é aquele que cuida da mãe, cuida da uhum, criança, né? uhum, Por isso que até em termos de políticas públicas a gente briga muito, né, pela licença uhum, paternidade poder ser estendida, porque senão fica tudo só para a mãe, né? É um pressuposto de uhum, que só para a mãe. E sim, aí a Ariane Angelelli, que está aqui na nossa live, pode uhum, falar bastante, né, sobre essas questões. Mas estou trazendo isso para dizer o quanto é fundamental ter um pai, ou não precisa ser um pai, pai no sentido, né, do gênero masculino, mas uma relação entre cônjuges, né, entre figuras parentais, onde há reciprocidade, onde o vínculo, né, não é de ataque, não uhum, é de guerra civil, como você traz, né, Ana? uhum, Porque na perversão, o modelo qual é? É um pai violento, a mãe sendo castrada pelo pai, né? A mãe sendo violentada pelo pai, uhum, e aí a criança fica numa situação que é muito traumática, né? Então, uhum, inaceitável essa condição. E aí, por isso, recusa. É um tema muito complexo, né? Mas então aqui não dá para explicar com tanta minúcia, mas a questão que eu desenvolvo em um artigo também, que se chama Por uma Atualização do Conceito de Castração, é essa ideia, né, de que a criança não pode ficar colada com a sua mãe, a criança não pode ficar no mesmo, né, no pé de igualdade com os pais, mas ela não pode estar totalmente excluída. Então é aquela brincadeira que eu digo, a criança não deve dormir na cama, né, do papai e da mamãe, mas ela tem que ter um quarto. Ela tem que ter um lugar dentro da família que é preservado, que é protegido, né? A gente uhum, faz questão de você. uhum, Senão a gente vê várias situações de exclusão, desamparo, uhum, desfiliação, né? Onde o sujeito ele é totalmente, radicalmente expulso desse vínculo. uhum, E aí, para não ficar no abandono absoluto, ele joga burlando, vai tentar entrar de novo. E isso é uma questão muito contemporânea, né? Quando a gente vê
a fragilidade dos laços afetivos de hoje, né? Então, ou eu colo numa pessoa, ou eu não sou mais nada, né? Aquela coisa do ghosting, né? E do love bombing, que a gente diz hoje, né? A pessoa vem cheia de promessas, de amor e tudo mais, e no outro dia eu não sou mais nada para essa pessoa. Então, essas dinâmicas que são extremamente violentas e também perversas, num certo sentido. Não sei se eu misturei muitos assuntos, mas é que eu me empolgo muito. Mas psicanálise é isso, né? É impossível você falar de um único ponto, porque está muita coisa interligada, né? Não tem como, por exemplo, um dos desafios que eu acho nas aulas de graduação, a aula hoje vai ser sobre o inconsciente. Você não vai falar só sobre o inconsciente, não tem como. Você traz vários outros conceitos juntos, né? E aí vai dando a complexidade da psicanálise, que é a complexidade do psiquismo, né? Exatamente. Mas eu acho que eu quis enfatizar essa última questão, porque a gente diz muito, né? Assim, as crianças estão coladas na tela. Alguém ensinou elas a brincar para não ficarem coladas na tela? Alguém está interagindo com elas? Mesmo durante a refeição, os restaurantes que a gente vê, parece que a criança está de novo excluída da cena, né? Tá ela lá e a tela, e os adultos estão tendo uma conversa que não inclui, né? Ela não faz parte desse laço familiar nesse momento. Então, da mesma forma como a gente diz, julga compulsões, adicções e etc., né? A gente tem que pensar o que acontece que essas pessoas estão tão isoladas. Cadê os laços sociais? Por isso que eu trouxe essa figura do paterno não como o que corta, mas corta e conecta. Sim. Afinal de contas, no declínio do Édipo, né, ele toma esse pai como modelo, né? A neurose ela é caracterizada pelo conflito, e esse conflito se dá também nisso, no pai com quem a criança compete, por exemplo, rivaliza, mas que também ama, né? Por isso que é complicado entender como é que eu posso querer matar esse pai em alguns momentos e em outro correr para os braços dele, que é onde eu me sinto segura. Exatamente. Agora, se eu tenho figuras parentais que eu só temo, se eu tenho um estado que só me desampara, se eu tenho relações emocionais que são só de frustração, desamparo, desconfiança e abandono, fica muito complicado, né, me relacionar com os outros. Bom, acho que ficamos por aqui, né? Não vieram perguntas, mas vieram muitos elogios aí para você, para o seu trabalho, sua escuta. Eu vou passar a palavra para você, se você quer falar aí no final. E eu gostaria de agradecer a sua generosidade de vir aqui compartilhar conosco, né? Tantas horas, tantos anos de estudos, de questões aí que você enfrentou. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar daquilo que eu amo, agradeço a presença de todos vocês e ficam os convites, né? O convite para vir no lançamento presencial, onde a gente vai poder conversar mais, convites para grupos de estudos que vão abrir no ano que vem, onde a gente vai poder conversar com calma, né, sobre todas essas portas que a gente vai abrindo hoje, né, Ana? Sim. E aí, quem não. O arroba da Vanessa está aqui em vários posts que eu fiz sobre essa live, né? Quem é de São Paulo pode ir ao lançamento do livro, quem não é também pode adquirir o livro aí no site de uma boa livraria e se deleitar com esse registro maravilhoso sobre a recusa. Eu agradeço a cada um que está aqui conosco, né, sustentando aqui essa troca. Muito obrigado e teremos mais lives deste mês, viu? Estão pré-agendadas aí, assim que tiver data, eu coloco aqui para vocês. Então, Cláudia, um beijo. Cláudia tem um capítulo aqui muito interessante. Um abraço, Eliana.
É isso que eu ia dizer. O trabalho da Cláudia é incrível. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Ana. E te vejo sexta-feira, então, no lançamento. Tá joia, então. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Beijo. A Tchau, live vai tchau. ficar gravada. Tchau.